Fala pessoal, beleza? O objetivo desse vídeo é mostrar um pouco do Test Runner em Go e como a gente pode começar a escrever testes em Go utilizando ali as bibliotecas padrões do Go para testes e a própria ferramenta de execução de testes do Go, beleza? Então, para poder começar, vou criar aqui um diretório temporário para a gente poder fazer algumas demonstrações. Vou iniciar também o repositório Git, né? Para poder disponibilizar o que a gente gerar aqui no GitHub, para caso alguém queira ter acesso. E vou iniciar aqui um módulo em Go. E vai ser esse repositório que eu vou disponibilizar, testes Go. Beleza? Então, para poder começar, vamos criar aqui um arquivo main.go. Não sei vocês, mas eu sempre gosto de todo repositório que eu inicio, independentemente da linguagem de programação, gosto de fazer o primeiro commit com Hello World. Então, bem simples aqui, nossa função main fmt.printf, tá bom? Hello World. Vamos ver se está executando, tudo certo. Go run hello world, então podemos fazer o nosso primeiro commit. Init hello world, já está até aqui, ó. Feito isso, vamos começar a brincadeira. A ideia aqui, pessoal, é a gente criar uma função. O que essa função vai fazer não importa, mas que a gente gere testes em cima dessa função, beleza? Então eu vou criar aqui um pacote chamado utils e aqui eu vou criar uma função chamada spalindrome.go. Spalindrome vai ser uma função que a gente vai passar uma palavra para ele e ele vai basicamente falar para a gente se a palavra é palíndrome ou não. Para quem não sabe o que é palíndrome, uma palavra palíndrome ou não, vou fazer uma explicação aqui bem rápida. Imagina duas palavras aqui, ó. Primeiro caiaque e a segunda Marcos. Marcos aqui é meu nome. Caiaque, se a gente inverter a palavra caiaque, a gente vai continuar tendo caiaque. Então, isso daqui é uma palavra palíndrome. A segunda que a gente tem aqui, Marcos, se a gente inverter, a gente vai ter algo parecido com Socran. Socran é diferente de Marcos, então a palavra não é palíndrome. Então, palíndrome é basicamente uma palavra que a gente consegue inverter os caracteres e a gente vai continuar tendo a mesma palavra após a inversão. Beleza? Então, vamos criar aqui um package utils e fazer a implementação dessa função. Func is palíndrome, vou estar exportando ela, né? E aqui ela vai receber um word, que vai ser uma string e vai retornar para a gente um booleano. Vamos começar com uma implementação bem simples. Essa implementação basicamente eu vou pegar o índice aqui no for range word e basicamente eu vou checar se o word na posição i aqui ela for diferente de word na posição length word menos i menos 1. Se isso for diferente, quer dizer que a palavra não é palíndrome, então retorna falso. E caso todas sejam iguais, né, a gente vai retornar true, informando que a palavra é palíndrome. Então aqui a gente já tem a implementação da nossa função e a gente pode começar a criar testes para poder estressar essa função aqui e garantir que ela tenha o comportamento esperado. Então, para começar a criação de testes aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo que vai estar contendo ali nossas funções de testes. Aqui em Go não tem padrão para o nome, não é que tem padrão, não tem requisito do nome que você vai dar para a função. A única coisa que você precisa ter é o underline testes no nome dessa função, ao final do nome desse arquivo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui spalindrome underline testes.go. Aqui, ó, ficou com o mesmo nome do nosso arquivo que tem a função spalindrome, só que underline testes.go. Ter o mesmo nome não é requisito, tá, pessoal? O único requisito que a gente tem é ter esse underline testes.
Eu poderia chamar isso aqui do que eu quisesse, desde que tenha o underline testes no final. E beleza, criado aqui o arquivo, a gente pode começar a escrever os nossos testes. A gente precisa ter um pacote, todo arquivo em Go precisa pertencer a um pacote. E aqui, para testes, não é diferente. Só que a gente tem duas opções. A gente pode criar os testes no mesmo pacote que a gente tem as funções que a gente quer testar. Nesse caso, a gente teria acesso tanto às variáveis públicas quanto às variáveis privadas, as exportadas e as não exportadas. Mesma coisa para métodos e funções. E permitiria que a gente fizesse teste de caixa branca, teste que a gente tem acesso a literalmente tudo daquele pacote, até o que é privado. Ou então a gente pode criar aqui um pacote chamado utils underline testes, que nesse caso a gente não vai ter acesso às variáveis que são privadas desse pacote, apenas o que é exportado, apenas o que é público. Beleza? E para a gente criar um primeiro teste aqui, para o test runner do Go executar algo como um teste, a gente precisa criar uma função, e essa função ela precisa iniciar com esse sufixo teste. Tudo que for função dentro desse arquivo iniciar com esse sufixo teste, o test runner do Go vai entender que aquela ali é uma função de teste que ele tem que executar. E aqui o nome, depois desse sufixo prefixo, né, testes, é o nome que você quiser. Aqui no caso eu vou seguir a convenção de dar o mesmo nome da função que eu vou estar testando, palindrome. E aqui eu recebo um argumento. Esse argumento ele é do tipo testing, que é a biblioteca de teste padrão do Go, .t, e retorna void, né? Não tem retorno. E basicamente a gente só tem que informar para o test runner do Go quando o nosso teste der erro, quando o teste não passar, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Basicamente eu vou executar a nossa função utils.isPalíndrome, vou passar aqui uma palavra palíndrome, eu espero que ela retorne positivo. Então caso ela retorne falso, né, eu preciso informar para o test runner do Go que aquele ali falhou. Então t.errof, e aqui basicamente eu só formato a mensagem que vai ser exibida para o desenvolvedor que estiver executando os testes. E aqui eu posso fazer o nome da função, né, isPalíndrome, tentei executar kayak e aqui deu falso. Então pronto, com isso a gente tem o nosso primeiro teste em Go criado. Se a gente tentar executar esses testes, deixa eu inicializar aqui o tmux antes e tentar inicializar esse teste, Go teste, a gente vai ver que a gente tem um teste que passou. Para executar os testes, pessoal, Go, a gente coloca o comando teste e a gente passa ali o caminho do teste que a gente quer executar. Aqui no caso, como eu quero executar todos os testes dentro desse repositório, eu utilizo esse padrão aqui, ponto, que ele executa todos os testes para mim. Ele encontrou testes aqui no pacote útil, só que ele não encontrou nenhum testes aqui no root desse diretório. Algumas flags legais, -v de verbose, ele além de executar os testes aqui, falar se passou ou não passou, ele retorna aqui informando quais testes ele executou, aqui com as estatísticas de quanto tempo demorou em cada teste. Outra flag legal, cover, que ele faz basicamente um relatório aqui de coverage de statements do nosso código, né? Linhas de código executadas, né? Não chega a ser linha porque é statements, mas a ideia é essa. E a gente pode combinar as flags também, -cover e -v. A gente tem as informações combinadas aqui. Vamos voltar para os nossos testes, e a ideia aqui desse teste que a gente fez é que a gente execute essa função não apenas para esse input kayak, mas a gente executa essa função para uma série de inputs diferentes para a gente poder realmente estressar nossa função e ter certeza que ela está entregando o comportamento esperado.
E a forma mais comum de fazer isso em Go é a gente criando uma tabela. Essa tabela basicamente ele vai ser um slice de struct que a gente vai definir aqui agora. E esse struct vai ter as informações necessárias para poder executar a função e saber se a execução deu certo. Então aqui a gente vai ter um word que vai ser uma string e a gente também vai ter um want que vai ser o valor esperado, que é um booleano. Então a entrada e a saída da nossa função. E aqui eu posso colocar a quantidade de testes que eu quiser. Aqui então vamos colocar o primeiro. Esse primeiro vai ser o kayak, que a gente espera que seja verdadeiro, né, que seja palíndrome. E a gente pode copiar aqui e fazer alguns outros casos. Essa palavra aqui também deve ser palíndrome. Essa palavra aqui não deve ser palíndrome. Falso. Então, feito isso, basicamente a gente tem que gerar aqui um loop, né, nessa tabela que a gente criou para a gente poder executar cada caso. Então, fazer um for bem simples, testa. Aqui só vou mudar para a gente colocar no plural. Range testes. Aí jogar isso aqui para dentro, indentar e alterar aqui parametrizar isso aqui, né? Então teste.word got espera que got seja diferente, se got for diferente do want, né? Testa.want quer dizer que falhou, e se falhou a gente tem que informar. Aqui também eu preciso parametrizar. Aqui eu posso colocar porcentagem Q, aqui V dá certo, e uma informação bacana de a gente colocar também é o valor que a gente esperava, caso de erro, né? A gente esperava que fosse o que tiver aqui dentro, né? Então teste.word got e test.want. Pronto, dessa forma a gente consegue facilmente adicionar casos de testes novos para essa função. Para executar não tem muito mistério, mesma coisa. Aqui a gente está com 100% de cobertura e executou os 3 casos de testes. E a ideia, pessoal, é a gente realmente, quando for testar, estressar ao máximo essa função para a gente poder encontrar bugs e consertar e documentar esses bugs aqui de forma através de testes. Então, um teste que eu quero fazer é para ver se essa função que a gente criou, ela suporta identificar se é palíndrome ou não com caracteres fora da tabela ASCII, né? Então a gente sabe que o encoder do Go é o TF8, o TF8 ocupa de 1 a 4 bytes, e a gente sabe que os caracteres estão dentro da tabela ASCII e o TF8 ocupa apenas 1 byte. E aqui a gente está colocando o caso desse com acento, que é uma palavra aí que está fora da tabela ASCII, então vai ocupar mais de 1 byte, e eu quero ver se a função funciona para casos como esse. Então aqui eu espero que seja palíndrome. Então posso vir aqui, posso tentar testar, e aqui ele falhou. Deixa eu tirar esse coverage aqui que só está poluindo um pouco a minha visão. Ele falhou e ele falou aqui pra gente, ó, fail, testes palíndrome, e falhou nesse caso aqui, ET deu falso, a gente esperava que fosse verdadeiro. Então vamos tentar consertar esse bug. Para a gente consertar esse bug, é bem simples. Basicamente eu vou criar aqui um slice de caracteres, né? Aqui no caso do Go a gente utiliza run, que é a representação de um caractere. Basicamente é um inteiro de 32 bits. E eu vou iterar sobre essa palavra, pegando os runs e adicionando a essa slice. Então, word, aqui faltou o range, né?
e vou adicionar aqui dentro. E aqui, em vez de eu pegar o índice aqui da palavra e utilizar o operador de subscriptions aqui da string, né, que basicamente ele pega a posição do byte ao invés de pegar a posição do caractere, né, e vou começar a fazer isso aqui dentro da minha array de caracteres, minha slice de runes aqui, né, e aí sim eu vou ter a certeza que eu estou pegando um caractere ao invés de pegar um byte, beleza? Então, onde tiver o word aqui, eu basicamente vou trocar para chars. Até quando eu fizer essa comparação aqui, ó, ele já vai até reclamar, porque mismatch de type run com byte, ou seja, quando eu utilizo o operador de subscription aqui no Word, eu estou basicamente pegando byte. Quando eu utilizo subscriptions aqui na minha array de runes, eu basicamente estou pegando um caractere. Mandei para short, aqui mesma coisa para shorts. Então fiz a alteração no código e vamos testar para ver se nosso teste está passando. Beleza, agora está passando. Aquele caso que a gente adicionou por último, que tinha um caractere fora da tabela ASCII que estava falhando, agora começou a passar. Outra coisa que eu quero testar aqui, que para mim essa função deveria tratar, é o caso de eu tiver caracteres maiúsculos e minúsculos na mesma frase, mesma palavra. Então imagina aqui, ó, caiaque, esse K está minúsculo, esse K está maiúsculo, esse A está maiúsculo e esse A está minúsculo. Continua sendo uma palavra palíndrome. Vamos ver se a nossa função passa nesse teste. Aqui, ó. Já deu que ele falhou. Kayak deu falso, a gente esperava que desse true. Antes de eu consertar isso, eu quero mostrar um comportamento interessante aqui desse test runner do Go, que é um comportamento que eu não vejo em outros test runners que eu já utilizei em outras linguagens. É basicamente o fato dele não parar a execução de um teste quando ele encontrar o primeiro erro. Então, no caso aqui, ó, se eu colocar esses dois casos que vão falhar aqui nesse momento, esse kayak e o aba, quando ele chegar nesse kayak, ele vai reportar o erro do kayak, só que ele não vai parar a execução, ele vai executar todos os casos para ele poder coletar o máximo de feedback possível e deixar o desenvolvedor ali mais ciente do que está acontecendo. Então isso é um comportamento bem interessante aqui desse test runner que eu queria estar mostrando para vocês. Então nesse caso, vocês vão ver que ele me reporta aqui os dois erros que aconteceram. O kayak deu falso, a gente esperava verdadeiro, e o aba deu falso, a gente esperava verdadeiro. Então vamos consertar isso aqui. É bem fácil para a gente consertar isso aqui. Basicamente eu vou padronizar, colocar tudo como letra minúscula na hora de inserir aqui dentro do meu array de caracteres. Então para isso eu vou utilizar a lib padrão aqui do Go, Unicode, to lower, poderia ser to upper também, não faz diferença alguma aqui pra gente. E vou inserir o caractere, jogando ele sempre normalizando ele sempre em letras minúsculas. Então vamos testar. Tudo passando, tudo perfeito, tudo legal. Bom demais. Agora, vamos fazer uma pequena revisão, né, do que a gente precisa fazer para poder ter teste de unidade aqui em Go. Poderia ser teste de integração também, depende muito do que você está fazendo. Mas a ideia aqui do comportamento do teste runner é o mesmo. Primeiro, a gente tem que criar um arquivo. Esse arquivo precisa ter o sufixo, né, underline teste. Não precisa ter o mesmo nome da função que você vai testar, mas a única obrigação é que tem o mesmo sufixo, ou tem o sufixo underline testes. E aqui dentro a gente precisa ter um pacote para esse arquivo, né, e as duas opções que a gente tem é utilizar o mesmo pacote de onde estão as funções que a gente vai estar testando, ou então utilizar o pacote aqui com underline testes. A diferença é que se a gente utilizar o mesmo pacote das funções que a gente está testando, a gente vai ter acesso irrestrito, né? A gente tem acesso a tudo que é privado e tudo que é público. Enquanto que se a gente testar em outro pacote, né? No caso aqui de colocar o underline teste, a gente só vai ter acesso ao que é público, permitindo assim a gente apenas fazer teste de caixa preta. Show? E para poder criar os testes, basicamente a gente utiliza essa lib aqui, que é testing, que vem uma biblioteca padrão do Go.
E a gente precisa criar as funções sempre com um prefixo aqui, teste. E aí é o nome que a gente quiser dar para a nossa função. Ela recebe esse argumento testing.t, né, um ponteiro para esse tipo, testing.t. E basicamente aqui a gente cria uma tabela aqui com os nossos inputs e itera sobre essa tabela executando nossa função e apenas reporta quando o valor não é o valor esperado. Beleza? Mais uma coisa interessante que a gente tem aqui, uma funcionalidade que o Test Runner do Go fornece para a gente é a funcionalidade de a gente fazer benchmarks. Benchmark é basicamente a gente executar a nossa função várias vezes e gerar algumas estatísticas dessa execução. Quanto tempo que está durando cada operação, quantos bytes de alocação que a gente está fazendo por operação e por aí vai. Então a gente estressar bastante essa função para a gente poder entender o que ela está consumindo de recursos aí durante a sua execução. Isso ajuda a gente bastante a gente otimizar as nossas funções, procurar gargalos e por aí vai. Então, para a gente poder rodar benchmarks, a gente precisa criar uma função que ela tenha esse prefixo benchmark, e aqui novamente a gente pode dar o nome que a gente quiser depois do prefixo que é requerido, né? Aqui no caso benchmark. Então aqui eu vou seguir o padrão de dar o nome da função que eu vou testar, e aqui a gente recebe um argumento que é um ponteiro para um tipo que vem da biblioteca testing também, só que aqui é testing.b. Também não retorna nada, retorna void, né? No caso aqui em Go a gente não precisa colocar o retorno. E o que a gente precisa fazer aqui é basicamente executar essas funções várias vezes, que o próprio test run do Go vai se encarregar de gerar essas estatísticas para a gente. Então aqui eu vou fazer um loop, vai ser menor do que b.n. O próprio test run do Go vai determinar quantas vezes vai ser executada essa função e vem dessa variável b.n. E aqui basicamente a única coisa que a gente faz é executar a nossa função Spalindrome Kayak. Aqui, pessoal, a gente não está preocupado em saber se o comportamento da função está exato, ou seja, ele está retornando os valores que a gente espera que retorne. Então nem vou pegar aqui o output dessa função, eu só quero realmente executar ela para o test runner se encarregar de gerar esses dados estatísticos que vão ajudar a gente a entender ali um pouco do que essa função consome de recurso. Beleza, aqui o meu editor de texto está sugerindo que eu modernize isso daqui, né, utilizando esse b.loop, e eu vou aceitar a sugestão dele, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de eu estar fazendo aquele for tradicional, aqui eu estou fazendo um for while, né, e aqui estou lendo dessa função aqui, executando essa função loop que retorna booleano, ou seja, ele vai executar várias vezes, quando ele cansar de executar ele retorna false e para a execução aqui desse trecho de código. Uma coisa que você pode me perguntar, que eu achei curioso a primeira vez que eu estava aprendendo sobre esse test runner, é que o motivo da gente ser responsável de fazer esse loop, dado que o Go tem acesso à nossa função benchmark Spalindrome, ele poderia simplesmente se encarregar de fazer esse laço e executar essas funções várias vezes, mas aqui ele delega para o próprio desenvolvedor executar esse loop. E o motivo disso é para caso você tenha algum espaço de setup, você consiga fazer esse setup e colocar apenas a parte da função que realmente precisa ser executada várias vezes dentro do loop, economizando assim o tempo de execução dessa parte do setup. Então, acredito que essa seja a principal razão do desenvolvedor ficar responsável por fazer esse loop aí na parte de código que quer ser testado. Beleza? Tomar um copo d'água aqui, rapidinho. Estou falando igual maluco já tem um tempo, então estou com a boca seca. Beleza. Continuando aqui, pessoal. Fizemos um benchmark e para a gente executar esse benchmark, a gente vai usar a ferramenta de testes e a gente precisa passar uma flag essa flag bench, e aqui a gente coloca uma expressão regular
para poder saber quais funções que ele tem que executar. E aqui eu estou passando o caminho até o pacote que eu quero que ele execute. Aqui, como a gente tem apenas um benchmark, e eu estou passando a regex ponto, que significa basicamente qualquer caractere. Então, ele vai pegar basicamente todos os benchmarks que eu tiver aqui dentro. E aqui, o tio, se eu basicamente executar isso daqui, ele me dá uma série de informações aqui. Como benchmark, ele pode variar muito de computador para computador. Ele aqui ele traz as informações do ambiente que ele executou esse benchmark. Então, GOS, Go Operation Systems, Linux, Go Arch, arquitetura AMD64 aqui do meu processador Intel, né? Package, pacote que ele executou, CPU, CPU 11ª geração, Intel 2.4 GHz. Aqui o nome do benchmark que ele executou, benchmark Palindrome, e esse 8 aqui é o número de threads que ele utilizou. Como eu estou num computador que tem 8 núcleos de CPU, ele utilizou 8 threads aqui. Ele executou essa função cerca aqui de 14,6 milhões de vezes, e cada execução aqui levou em média 81,86 nanosegundos. E o total de tempo que demorou esse benchmark foi 1,2 segundos. Basicamente é a multiplicação desses dois valores aqui, né? A gente pode rodar esse benchmark também passando uma flag aqui que chama benchman, que ele vai trazer algumas informações extras, que são as informações de memória, né? Então, quantos bytes ele alocou durante a execução de cada operação e quantas alocações ele teve aqui durante cada operação. Beleza? E isso é muito legal, pessoal, que a gente consegue identificar pontos de melhorias aqui no nosso código. Então, olhando para isso, eu estou vendo que ele teve 3 alocações. E essas 3 alocações, com certeza, se devem por esse trecho aqui do código. Porque quem conhece um pouco de slices em Go, sabe que ele, por baixo dos panos, né, ali atrás, a gente tem um array. E esse array ele tem tamanho fixo, e sempre que a gente precisa de mais espaço, a gente precisa fazer uma realocação para um array maior para a gente poder alocar ali tudo que a gente precisar. Então imagina, a gente tem um array ali inicialmente com 0 espaço, então no primeiro momento que a gente vai colocar o primeiro run, o primeiro caractere dentro desse array, a gente precisa alocar um array que caiba pelo menos um caractere. Aí vamos supor que a gente fez uma alocação de um array que caiba 3 caracteres, 3 runas, né? Quando a gente for colocar a quarta caractere lá dentro, a quarta runa lá dentro, a gente vai precisar realocar desse array de 3 caracteres para um array que caiba pelo menos 4 caracteres. Isso envolve cópia e isso envolve realocação de memória. Beleza? Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui para poder melhorar um pouco o nosso código é quando eu declarar a variável chars, eu declarar ela, inicializando ela, novamente como um slice de run, e passar aqui a capacidade inicial que eu quero para ela, que vai ser o length de word. Então aqui eu vou iniciar ela com length 0, né? Só que a capacidade para poder caber todas as palavras aqui todas as letras aqui da minha palavra. Só de fazer isso, vamos primeiro testar para ver se não quebrei, né? Vamos rodar os testes de unidade, está tudo passando, então não quebrei nada. E aqui eu posso rodar de novo o benchmark. Só de fazer isso, olha a evolução que a gente teve. Aqui eu acabei excluindo por um segundo, mas deixa eu voltar para poder ficar claro isso aqui. Voltei para a implementação que a gente tinha antes. Vou executar. A gente teve 81 nanosegundos por operação. Depois que eu mudei a nossa estratégia, né, alocando ali um espaço para o nosso slice, a gente passou de 81 nanosegundos por operação para 33 nanosegundos por operação. A gente passou de uma alocação de 56 bytes para uma alocação de 24 bytes. A gente passou de 3 alocações por operação para uma alocação por operação. Então a gente já teve um ganho expressivo aí de performance
pelo fato da gente ter feito esse benchmark e identificado aqui pontos de melhorias. Outro ponto de melhoria que eu identifico aqui, pessoal, é o fato da gente estar executando a comparação duas vezes. O que é isso? Imagina de novo aqui nossa palavra caiaque. A gente vai comparar o primeiro com o último elemento, tanto quando o nosso i aqui for 0, quanto também quando o nosso i for igual ao length de chars menos 1. Ou seja, tanto quanto o nosso i estiver aqui, quanto o nosso i estiver aqui. Então, para poder consertar isso, otimizar isso, na verdade, eu posso basicamente fazer da seguinte forma: executar apenas para metade. Vamos primeiro testar para ver se não quebrei nada, tudo passando ainda, então tá, comportamento esperado tá ok. E aqui eu vou fazer de novo nosso benchmark utils e a gente vai ver que a gente teve, o que a gente teve de ganho aqui. Voltei para a implementação que a gente tinha antes, 34,05 nanosegundos. Opa. 31,89 nanosegundos. Então tivemos um ganho também não tão expressivo quanto a primeira aperfeiçoamento que a gente fez, mas mesmo assim a gente conseguiu melhorar um pouco aqui. Beleza? Então é para esse tipo de coisa que serve o benchmark. Aqui dentro desse arquivo de funções, arquivo de testes, né, que a gente criou, a gente pode ter três tipos de funções que o test runner do Go consegue interpretar. A primeira é essa que a gente vai utilizar para poder fazer testes, né, de comportamento. Aí vai ser teste de unidade, teste de integrações, testes do end-to-end. Montar ali uns parâmetros de teste, né? Aí depende muito do que você quer fazer. Tem os testes de benchmark, que acabei de demonstrar como é que funciona, o básico deles, né? E quais informações que a gente consegue extrair. E tem o último arquivo o último tipo de função que a gente pode criar aqui, que são funções de exemplos, que servem para documentação. Essas funções de exemplos, elas precisam começar com o example e a gente pode utilizar elas para poder documentar como que utiliza o nosso pacote. Aqui, como o nosso pacote é muito simples, o que eu consigo pensar que a gente pode fazer é basicamente ensinar, criar uma pequena documentação aqui de como utilizar, né? Então, fazer um print line aqui, posso utils, ponto palíndrome, caiaque, aqui um outro exemplo, Marcos, e aqui a gente pode falar qual que é o output esperado. O teste ele não chega a executar isso aqui para poder te dar nenhum feedback, é mais que a gente utiliza mesmo para poder fazer a documentação aqui do pacote. Então, primeiro espero que seja verdadeiro, segundo espero que seja falso. Isso aqui é mais para o usuário mesmo do pacote. Então são esses três tipos de funções que a gente consegue ter aqui dentro. Esse exemplo, se a gente colocar dessa forma que a gente colocou aqui, só com exemplo, se entende que é uma documentação do pacote inteiro. Caso a gente seja mais específico, por exemplo, esse palíndrome. Opa, escrevi tudo errado aqui, né? Palíndrome. A gente entende que é uma documentação apenas de uma parte aí desse pacote, aqui no caso dessa função específica. Sobre o básico aí do test runner de Go e de como criar os testes e as possibilidades que a gente tem, e o que eu queria mostrar para vocês era isso. A última coisa que eu ainda acho relevante mostrar aqui para vocês nesse primeiro contato com o test runner do Go é a possibilidade da gente fazer profile tanto de CPU quanto de memória. Então, se a gente executar o teste de benchmark, a gente tem a possibilidade de passar essa flag aqui, ó, mem profile ou CPU profile. Se a gente passa essa flag, a gente precisa pelo menos informar aqui onde que a gente quer que seja escrito as informações de profile. Aqui no caso eu quero que seja direcionado para um arquivo chamado cpu.log que ele vai criar, e passo aqui o pacote que eu quero executar.
esse benchmark com profile. Se eu der o enter aqui, espera aí, que ele deu erro, porque não é o til, é o tils, né? Se eu executar aqui, ele vai basicamente executar o benchmark da forma que a gente já passou por isso, né? Só que ele vai gerar aqui para mim dois arquivos. O primeiro arquivo é o cpu.log, que eu coloquei aqui para direcionar as informações de profile do CPU. E o segundo arquivo é o utils.test. O utils.test é o binário que o Go gera para poder executar os testes, né? Ele gera esse binário para todo tipo de teste, tá? Teste unitário, para o teste benchmark, mesmo não passando essa flag, ele gera esse binário. Só que o que acontece é que ele gera esse binário como um arquivo temporário e exclui imediatamente após a execução dos testes. Então, por isso que a gente não vê esse arquivo. Mas aqui, para a gente poder fazer o entendimento do que esse CPU Profile está informando para a gente vai precisar desse utils.test. Por isso que ele gera para a gente aqui quando a gente passa com essa flag de CPU Profile. E para poder fazer o entendimento do que foi gerado aqui de Profile, ele tem essa ferramenta aqui, GoTo pprof. A gente passa aqui que a gente quer o output em forma textual. A gente passa aqui primeiro o binário que foi gerado, na execução dos testes, né? E também a gente passa o arquivo de profile que foi gerado ali quando a gente pediu para poder fazer o profile do benchmark. Então, se eu der um enter aqui, ele basicamente faz me retorna as informações aqui de profile do CPU da execução daquele benchmark. Não vou entrar em muitos detalhes das informações que estão aqui. E também até porque não tem muita coisa para a gente ver, né? É muito simples ali a execução da nossa função e não tem muita coisa para a gente poder caçar aqui. Eu só quero mostrar que realmente tem essa funcionalidade e é fácil fazer profile do CPU aqui utilizando o test runner do Go. Então aqui foi 1.3 segundos, né? 1.30 segundos. 1.3 segundos que a gente teve de duração, né? E aqui a gente conseguiu sample, né? A gente conseguiu 1.23 segundos sample de profile do CPU, né? Quase 94% a gente conseguiu registrar. E aqui tem as informações de quanto tempo cada função demorou e por aí vai. Quanto tempo cada função ocupou de tempo de CPU, né? De forma análoga que a gente fez esse profile de CPU, a gente pode fazer o profile de memória. A única diferença é que em vez de passar aqui a flag do CPU, a gente passa de memória, ele redireciona para um arquivo também que a gente está nomeando aqui mem.logs e passa aqui o caminho do pacote que a gente quer executar. Fez isso, a gente vai ter dois outputs aqui, né, um mem.log e o utils.test. E aqui a gente pode basicamente rodar a ferramenta de compreensão desse profile, passando esse mem.log, que a gente vai ter as informações de profile de memória. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.